foi meio que uma chantagem, e eles ficaram noivos sob pressão. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira. Se prepara para esse caso, porque olha, deu uma mexida comigo, no final vocês vão entender o porquê. Lembrando que essa série tem episódios imperdíveis e eu também quero te recomendar a minissérie A Mansão da Playboy. Se você ainda não conhece, você precisa começar a assistir agora. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Essa é uma atração imperdível porque ela dá a oportunidade de muitas vozes contarem o seu lado da história, e acredite, não é um lado bonito. E nesse momento eu já gostaria de agradecer a Lua Oliveira e também a M4D3R, que fizeram contribuição aqui no canal, através do Valeu Demais, o mecanismo disponibilizado pelo YouTube. Eu agradeço muito a gentileza, o carinho, eu espero que vocês possam ser retribuídas de uma forma muito gratificante e muito abundante também. E nós vamos começar essa história agora. Anna Howry foi adotada quando era bebê, e os pais adotivos lhe deram muita liberdade. Deixaram ela ser quem ela quisesse ser. E ela era a Amy. A Amy inteirinha. A Amy cresceu em Lansdale, na Pensilvânia, filha adotiva de Penny e Tom Herwick. E a sua família era próxima, e ela falava regularmente sobre as festas anuais de biscoitos. No colégio ela trabalhou no shopping local, e ela era muito querida por todos. Na pequena cidade, como Lansdale, na Pensilvânia, ela era única. Ela gostava de heavy metal, ela usava maquiagem escura, roupas escuras. E aí, ela e a Maricela Mendonça, que morava em Los Angeles, ficaram amigas. E elas tiveram conversa sobre a Amy ir morar em Los Angeles, porque a Amy sentia que precisava sair da sua cidade, que ela precisava crescer, que ela precisava expandir. E a Amy era muito colorida, ela era vibrante, ela era muito envolvida nas festas de Hollywood. E Robert Cosland, que era amigo dela, a encontrou a primeira vez em uma festa da piscina. E ele pensou, uau, essa mulher é absolutamente maravilhosa. Era meia-noite, ele entrou e ela estava na cozinha, e ela estava de salto alto e biquíni, e ela falou assim, eu só dei uma passadinha porque eu tô indo trabalhar. E ele falou, onde é que você trabalha, já que não veio pra festa? E ela disse, eu sou o Google Dance. A maioria das pessoas que você conhece em Los Angeles quer atuar. Só que esse não era o caso da Amy. E ela era Google Dancer nas horas vagas. Ela estava estudando para ser terapeuta de família e ela não parava de trabalhar. Ela foi descrita como uma garota muito batalhadora. E quando ela chegou em Los Angeles, ela apareceu em muitos vídeos e ela começou a trabalhar como modelo profissional para várias empresas de roupas de sapatos, modelo de catálogo, apresentações com fogo, inclusive a mansão da Playboy a contratava para engolir fogo. E já no seu doutorado, ela pagou tudo em dinheiro. Ela era formada em psicologia clínica, fez mestrado e depois tirou o seu título de doutora. Só que o histórico de relacionamentos da Amy era bem irônico se considerarmos que ela era terapeuta de casais. Ela se relacionou com alguns homens, alguns eram bem famosos, como Crispin Glover, Marilyn Manson, Dave Navarro, mas ela teve também relacionamentos que foram bem conturbados, e ela nunca falou abertamente em detalhes para os amigos mais próximos sobre o que aconteceu em alguns deles. E especificamente ela namorou o Garrett, que era um fotógrafo. Ela inclusive chegou até a modelar para a câmera dele, acho que foi assim que se conheceram. E o Garrett queria ser comediante. Ele fez inclusive tentativas de apresentações em stand-ups, só que os amigos da Amy não viam muita graça nele. Ele era alguém que tentava fazer piadas a todo momento, fazer gracinha pra cá, pra lá, só que os mais próximos a Amy não gostavam dele. E alguns chegaram a dizer que ele não tinha nada de especial. E embora eles se lembrassem do Garrett sendo excessivamente solícito com a Amy no começo, a ponto de que eles achassem aquilo desconfortável, a Amy não se sentia assim. No início do relacionamento, toda aquela conjectura extensiva e espremida parecia bacana, mas com o tempo isso começou a ficar evidentemente desgastado, porque a Amy era uma garota extrovertida, tinha muitos amigos e muitos amigos homens, e ele era muito ciumento. Se houvesse um cara por perto, de repente ele simplesmente agarrava a Amy e começava a dar um beijo assim daqueles profundos, enquanto ela tentava se afastar, porque o que ele tentava fazer era, olha, essa garota é minha, entendeu? Era essa a mensagem dele, e os amigos dela percebiam claramente esses sinais. E eles namoraram por uns 2 anos e moraram juntos.
E então um dia ela terminou com ele. Só que ele estava tão fixado nela que o Garrett até pedia para um amigo em comum, que era amigo dele e amigo dela, para que ele ficasse enviando links de músicas românticas para ela. Ou então repassar as mensagens dele. E o cara falou: não, mano, você tem que esquecer ela, você tem que seguir seu rumo. Só que o Garrett não aceitava um não como resposta. Porém, em junho de 2011, a Amy entrou com a sua primeira ordem de restrição contra ele. Em documentos judiciais, ela alegou que em várias ocasiões o Garrett a sufocou, a empurrou contra a parede, a chutou, a jogou no chão com força, conteve a cabeça dela no chão, deu um soco nela de punho fechado, uma violência extrema. Esse pedido foi indeferido por falta de ação penal, o que às vezes significa que o peticionário optou por não dar prosseguimento. Embora não esteja claro porque a Amy optou por não fazê-lo na primeira vez, ela acabou conseguindo uma medida protetiva contra ele não muito tempo depois. Ela acreditava que a medida seria o fim da relação, mas seria só o começo da obsessão por ela. Em 2012, ela se inscreveu para trabalhar em uma prisão, mas durante esse processo, um cara enviou para a prisão uma foto da Amy sem roupa. Fotos que ela tinha feito para Playboy alguns anos antes. E com isso ela perdeu o emprego. A Amy ficou bastante chateada. Ela achou que a carreira dela tinha terminado. E ela e a amiga conversaram sobre o que ela poderia fazer, porque ela já estava entrando em depressão, ela tinha estudado muito. E aí a amiga sugeriu, em tom de brincadeira, para ela: bom, você pode trabalhar com terapia íntima. E aquilo deu uma luz. E ela falou: é isso que eu vou fazer. As mulheres que fazem algum tipo de trabalho ligado a essa área, mais tarde acabam tendo problemas na carreira. E a Amy pensou que poderia ajudar justo essas pessoas. Então ela decidiu que faria uma formação em intimidade humana. E ela usou uma tentativa de sabotarem a sua carreira para construir uma carreira ainda maior. E ela até escreveu um livro, A Bíblia das Relações Íntimas para Mulheres. Em muitas partes do país, se você abrir um consultório como terapeuta íntima, pode ser que ninguém apareça. Mas a Amy estava em Los Angeles, trabalhando em Hollywood, e ela tinha muitos clientes. E ela se apresentava como terapeuta e atendia clientes até mesmo em programas de TV. Ela era sempre citada em revistas e estava bem estabelecida como terapeuta, recebia a atenção de muita mídia. Ela literalmente estava construindo um bom nome. E era um desafio para ela ser uma terapeuta íntima, sendo tão linda ao mesmo tempo. E claro que ela teve alguns problemas com clientes obsessivos, que só iam lá para ver a Amy, que era maravilhosa, e não a terapeuta que poderia ajudar com os seus problemas. E teve o aniversário da Amy, que na época em que ela namorava o Marilyn Manson, ela falou assim: olha, o Marilyn vai me levar para jantar às 18 horas. E o amigo falou: olha, eu acho que isso não vai rolar, porque ele não está acordado antes das 18 horas. E ela falou: eu disse pra ele que se ele não me encontrasse no meu aniversário, eu iria a uma festa e eu iria me divertir sem ele. E então Marilyn Manson não apareceu e ela decidiu ir realmente a uma festa. E nessa festa ela conheceu o Drew Carey, que era um comediante do The Price is Right. E ele disse pra ela: meu namorado me deu um bolo. E aí ele falou: você tem que sair com alguém que não vai te dar um bolo no seu aniversário. Que tal sair comigo na semana que vem? Eu te levo pra Disney. E ela riu muito e se divertiu muito. E ela acabou terminando com Marilyn Manson. E 2 semanas depois, o Drew levou a Amy mais 10 pessoas pra Disney. E aí ele falou pra um amigo dela: eu vou me casar com essa garota, ela é muito especial. E eles foram morar juntos logo depois que se conheceram, e ele acabou pedindo ela em casamento em Paris, e foi assim que ficaram noivos. Um fato desconhecido é que quando a Amy e o Drew ficaram noivos, eles ainda meio que mantinham o relacionamento em segredo. Mas acontece que a Amy estava sendo perseguida na internet por uma garota que tinha sido sua amiga. Essa moça estava postando coisas mentirosas sobre a Amy em vários sites, e um tabloide entrou em contato dizendo que iriam publicar algumas histórias sobre o namoro deles. E havia um monte de mentiras no que eles iriam escrever. E a Amy não queria que divulgasse nenhuma informação negativa que nem era verdade, afinal. Então, ela e o Drew concordaram em dar uma exclusiva para esse tabloide, foi meio que uma chantagem, e eles ficaram noivos sob pressão. Depois disso, eles decidiram ir ao programa de televisão no Dia dos Namorados para falar sobre o noivado. O Drew
abraçou, a beijou, assim, foi uma coisa bem interessante ali no programa dele. Só que o namoro sobre os holofotes lhe dá acesso às melhores festas, você passa a ser VIP, só que o lado ruim é a atenção constante. Todo mundo está vendo tudo o tempo todo. Principalmente quando existem pessoas que querem fazer o mal. A Amy tinha passado por muitos problemas antes de namorar o Drew. E ela tinha pavor. Ela tinha muito medo dele, porque ela já tinha sido assediada por muitas pessoas anteriormente. E o romance deles era como um conto de fadas. O dela e o do Drew. Bem inocente, infantil, só que se tornou muito real quando veio à tona para o público. Porque a partir daí todo mundo passou a opinar. O Drew tinha 59 anos e a Amy tinha 36. A diferença era bem grande. E tinha muita gente que postava comentários nojentos na internet. E isso mexia com ela. Ela se incomodava. Porque ela dizia, não, gente, eu não tô com ele, sabe, por dinheiro. Peraí, eu sou formada. E as pessoas escreviam, você é uma interesseira. E ela suspeitava que pessoas que faziam muitos desses comentários agressivos, contínuos, eram pessoas que a perseguiam porque faziam postagens estranhas e bem detalhadas. E quando ela ia a lugares com o Drew, muitas vezes a atenção ou o foco estava no Drew, porque ele era uma celebridade bastante conhecida. E eles poderiam ter vivido uma vida simples, mas a Amy estava sendo julgada sem motivos, porque na verdade ela namorava alguém famoso. E havia muita discordância a respeito dos rumos da relação. A base disso foi o desconforto da Amy com o tipo de atenção que ela estava recebendo. E ela e o Drew até fizeram terapia para tentar contornar essa questão que estava ficando tão gigantesca no meio da relação deles. Aí, em outubro de 2018, a polícia foi chamada até a casa onde ela morava com ele. Ela informou que houve uma invasão na propriedade. A Amy estava sozinha na casa na época e ela estava muito apavorada. E ela disse, eu estou com medo, sabe, porque eu não sei o que fazer. Ela achava que alguém estava seguindo ela. E a Amy ficou muito afetada com isso. E um mês depois, ela terminou o noivado com o Drew. Aí, 16 meses depois, no ano de 2020, o dia de São Valentim estava chegando e ela mandou uma mensagem de texto para o Drew dizendo assim: Ei, eu sei que não conversamos há algum tempo, mas eu tenho pensado muito sobre você. Perdão, eu adoraria me reunir com você e conversar. E ele respondeu sim, eu adoraria fazer isso, porque eu te amo. A Amy sentia saudades. Ela sentia muitas saudades do Drew. E ela falava para os amigos que ainda o amava e como queria voltar a ter contato com ele. E ele também se sentia assim. No dia 14 de fevereiro, a Amy e as amigas resolveram comemorar o Dia dos Namorados juntas. E todas estavam solteiras e falaram, vamos fazer o Dia do Amor o nosso dia. Então, na manhã seguinte do dia 15, o amigo dela, o Robert, recebeu umas mensagens do rapaz que morava com ela. Um amigo, um colega de quarto. E ele não deu muitos detalhes. O amigo só disse que a Amy havia sido agredida e que era para o Robert ir para a delegacia de Hollywood. A Maricela acordou e tinha uma chamada perdida do Robert. Ela retornou para ele e ele disse, olha, a Amy sofreu um acidente e você tem que vir para a delegacia. Quando o Robert chegou na delegacia, o policial pediu para que ele fosse até uma sala e aí começou a fazer uma série de perguntas. E aí logo disseram que a Amy tinha sido agredida em casa e fizeram perguntas gerais, aquelas que fazem para todo mundo, onde você estava naquela hora, qual foi a última vez que você falou com ela. E aí, de repente, uma pessoa entrou, falou algo com o policial, virou para o Robert e disse, eu sinto muito, mas a sua amiga acabou de falecer. E ele ficou em choque. Para piorar, ele teve que passar aquele dia ligando para as pessoas, incluindo o Drew, para avisar que a Amy não estava mais entre eles. Quando o Drew foi informado, ele simplesmente caiu e começou a chorar, e chorava, que ele não conseguia nem se levantar. E o Robert tinha que continuar ligando para as pessoas, oi, a Amy faleceu, oi, a Amy faleceu, oi, a Amy faleceu, oi, eu faleceu, a Amy faleceu, oi, a Amy faleceu. Quando a Maricela foi informada, ela não fazia
ideia do que dizer. Ela falava assim, não, peraí, vocês têm certeza? Não, vocês têm certeza mesmo? E o Robert, ele falava, mas meu Deus, ela era uma pessoa incrível, uma amiga extrovertida, sabe, que gostava de conhecer todo mundo, de conversar com todo mundo, ela era bem excêntrica, ela era alguém exuberante, graciosa. Os amigos dela ficaram muito tristes, porque todos sabiam que ela ainda estava brilhando e que ela tinha muita coisa para realizar. Bom, mas enquanto todos sofriam um terrível luto, a investigação estava acontecendo para entender exatamente o que havia se desenrolado. Logo acima de onde a Amy foi encontrada, havia uma sacada que ficava aproximadamente uns 6 metros acima do chão. Então, eles constataram que ela caiu de uma altura de 6 metros e estava caída com diversos ferimentos brutais, principalmente na cabeça. Havia outros ferimentos nas mãos, ferimentos de defesa, e ela foi levada para o hospital e mais tarde foi declarada sem vida. Os investigadores acharam uma trilha de sangue que ia do quarto até a sacada da casa e que parecia muito ser de um colar. Eles também acharam uma seringa contendo nicotina, embora a seringa não tinha sido injetada, mas havia nicotina o suficiente para levar alguém a falecer. Parecia que havia tido uma luta entre ela e o agressor, e ele não conseguiu injetar nela. Depois eles encontraram um vidro quebrado e encontraram as portas de vidro que dava para a sacada quebrada e acharam sangue nelas. E então, sem sombra de dúvida, houve uma agressão naquela casa. E de acordo com a necrópsia realizada na Amy, a causa do seu falecimento se deu por estrangulamento e pelos ferimentos da queda. Não foi só a sacada, não foi só a queda da sacada, foi porque ela reagiu sufocada e depois ela caiu da sacada. Havia evidências de petequias hemorrágicas, que normalmente vêm nos olhos, e ela tinha uma lesão grave no pescoço, tinha ossos quebrados, e um em particular, o York, foi a causa do falecimento em si. Quando há sinais de sufocamento, a polícia já sabe na hora que a pessoa, o agressor, conhecia a vítima, que existia emoção envolvida no crime. Então a questão era, quem teria tanta utilidade para fazer uma coisa assim? O detetive do caso disse, quando conduzimos uma investigação, eu comparo com uma pedra, que é jogada em um poço d'água, e nós começamos com as ondas mais próximas, e então vamos avançando. Sempre que temos um homicídio, e isso já é algo muito comum, a atenção sempre recai sobre o namorado ou o ex-namorado. E então, a polícia quis conversar com Drew Carey. Bom, a Amy adorava coisas macabras. Velórios, esqueletos, todas as coisas do tipo. E a Amy tinha obsessão por homicídios de Hollywood, como a Dália Negra, Sharon Tate. E agora, o crime dela se tornou um famoso homicídio de Hollywood. Uma das coisas que acontecem em homicídios é que a defesa tenta culpar a polícia. Então a polícia precisava investigar o Drew e fazer as perguntas para ele, para verem se poderiam descartá-lo ou não. Quando eles conversaram com o Drew, era óbvio que ele não era suspeito, ele passou por um polígrafo e eles o liberaram rapidamente. Quando Robert estava na delegacia, eles perguntaram a ele, quem você acha que teria tirado a vida da sua amiga? E ele disse, o Garrett. Sem sombra de dúvidas, o Garrett. Ele falou que não sabia muito sobre o cara, mas que ela já tinha falado sobre como tinha muito medo dele. E aí a polícia disse, quem é esse Garrett? E as autoridades investigaram e pesquisaram sobre as medidas protetivas que ela tinha contra ele. Depois descobriram que o Garrett Porterhouse teve um longo histórico de problemas com a Amy e na ocasião da medida protetiva, ela informou que uma das coisas que aconteceram foi que ele a empurrou para fora do carro em uma rodovia e a abandonou lá. Isso que ocasionou aquele segundo pedido de medida protetiva que ela levou até o fim. Parece que eles estavam no carro e a Amy pediu para descer.
E aí, ele não deixou ela sair. E eles começaram a brigar e ela ficava falando: me deixa sair do carro! Me deixa sair do carro! Me deixa sair! E aí ele empurrou ela contra o banco do carro e abriu a porta e a jogou pra fora com o carro em movimento. O histórico do Garrett era de uma pessoa vingativa. E o cara entendia muito bem de computadores. E há alguns anos, a Amy tinha ido pra China para dar aulas sobre relações íntimas. E quando ela voltou, ela ligou pro Robert, o amigo dela, e falou: olha, eu acho que ele invadiu a minha casa enquanto eu estava fora. E aí ele falou: como você sabe? E ela falou: o meu álbum de fotos sumiu. E tem algumas fotos de cabeça para baixo aqui. E o meu computador não tá funcionando. Aí o Robert foi até a casa dela e pediu para ver o computador. E o computador realmente não ligava. Aí ele começou a olhar o computador mais a fundo. E então percebeu que o computador não tinha nem sistema operacional. Não havia nada no computador. Depois que houve essa bagunça misteriosa na casa dela, no dia seguinte, o Garrett apareceu na frente do portão, tocando uma música romântica e declarando seu amor por ela. Quando ela recusava, ele se transformava e fazia coisas para mostrar que ele ainda tinha acesso a ela na hora que quisesse. E a Amy falava sobre como tinha medo dele, e ela dizia que ele tinha muito poder e conhecimento no computador. E ela achava que ele poderia estar monitorando-a, inclusive pelo celular. E ela sempre falou para as outras pessoas que temia pela própria segurança, e ela fez de tudo para ser cautelosa. Ela tinha medo que ele tivesse acesso às contas bancárias porque ele fazia muitas coisas escondidas para tentar sabotá-la. E o Garrett queria ser comediante, e os amigos começaram a se perguntar se de repente o fato de que a Amy acaba namorando o Drew, que era um comediante famoso e muito bem sucedido, de repente não o atingiu ferozmente. Em virtude da medida protetiva, o relacionamento deles havia acabado. E ela não tinha visto. Mas quando a polícia falou com os amigos, descobriram que um mês antes do homicídio, o Garrett e a Amy se encontraram por acaso. E ele estava muito chateado. Houve um evento em Los Angeles, chamava-se X-Bix. Era um evento focado na indústria adulta. Uma pessoa que ia participar do evento não poderia mais comparecer. Então, eles chamaram a Amy para aparecer no lugar dessa pessoa. Então ela foi chamada, convidada de última hora. E aí ela estava lá no tapete vermelho tirando fotos. E o amigo dela, que ela foi acompanhada, estava ali com ela. E aí ele se afastou um pouco para pegar bebidas. E assim que ele saiu, ela viu Garrett se aproximando. Ele estava em meio aos fotógrafos. Ele estava trabalhando no evento. E aquele momento foi muito estranho, foi chocante, porque ela não ouvia falar dele há uns 10 anos. E quando ela o viu, ele começou a gritar com ela, e ele berrava, ele recitava textos que ela tinha mandado para ele quando eles estavam juntos. E no ataque de raiva ele disse: "Você acabou com a minha vida!" E a Amy o levou para um canto e ele chorava igual uma criança. Ele se jogou no chão e ele ficou em posição fetal e ficou todo mundo olhando para ele. E a Amy logo entrou no modo terapeuta e ela achou que poderia dialogar com ele, que poderia acalmá-lo de alguma forma, sabe? Para poder continuar a noite sem mais nenhum incidente. Mas isso não foi possível nesse cenário. Depois, lá dentro do evento, quando todos estavam em suas mesas, o Garrett foi até ela e abordou ali na frente de todos, e ela tentou novamente acalmá-lo. E a Amy ficou com tanto medo que quando ela saiu do evento, ela nem quis ir para uma festa que estava programada, uma festa do próprio evento. Ela estava petrificada, ela estava horrorizada com aquele encontro. Porque o Garrett disse: "Eu ainda penso em você o tempo todo." E ele ainda acreditava que eles eram um casal. E ele disse que tinha ciúme quando os outros homens davam atenção para ela. Ela ligou para o Robert e disse que estava com muito medo de que o Garrett estivesse monitorando o telefone dela.
E ela disse: eu estou desesperada. E aí o Robert perguntou: você não pode conseguir outra medida protetiva? Porque a medida que ela tinha contra ele tinha acabado de vencer. E ela falou: eu acho que não, porque eu não posso fazer nada, ele não me ameaçou. Aí a Amy passou a compartilhar a localização dela com o Robert. E ela disse pra ele: se alguma coisa acontecer comigo, a culpa é dele. Aí nisso a Amy entrou em contato com o Drew em 13 de fevereiro, logo antes do dia de São Valentim. E pode ser que ela queria contar o que houve naquele evento, pode ser que ela confiasse nele para relatar sobre isso. E talvez não tenha sido coincidência de que a Amy havia sido atacada nas primeiras horas do dia 15 de fevereiro. Momentos antes de ser atacada, a Amy estava conversando com uma outra amiga por mensagem, fazendo planos para uma viagem que faria. Uma coisa interessante que os amigos da Amy acreditam é que quando a casa dela foi invadida, naquela época que ela estava noiva do Drew, e ela chamou as autoridades, ela terminou com ele logo um mês depois. Então, os amigos acreditam que ela queria protegê-lo, porque isso é um sentimento muito comum de querer proteger as pessoas que amam quando você sabe que um predador está à espreita. Se ele tivesse acompanhado a agenda dela e soubesse que ela se encontraria com o Drew depois do dia dos namorados, e então isso fez perder o controle, as autoridades acreditavam que basicamente entendiam o ponto auge do caso aqui. E sem dúvida, a polícia acreditou que havia muitos indícios para conseguirem um mandado de busca para a casa dele. E o fizeram. E quando chegaram lá, eles encontraram e apreenderam seringas do mesmo tipo e com o mesmo conteúdo que as seringas que eles encontraram na residência da Amy. Eles presumiram que talvez ele tenha tentado simular que o falecimento dela foi causado por uma overdose e que ninguém teria uma seringa cheia de nicotina a menos que você queira tirar a vida de alguém. A história inicial do Garrett é que ele estava em casa no dia 14. Mas se ele estava em casa, a polícia se questionou: como que você está com esses sangramentos? Por que você está tão ferido? E por que as suas roupas estão cheias de sangue? Ele foi preso sem maiores problemas. Eles o algemaram e o levaram embora. Como era um caso de homicídio, a fiança foi estabelecida em $2 milhões, o que significava que se o indivíduo der uma garantia de 10% do valor, ele poderia ser liberado. E as autoridades fizeram um exame microscópico do material colhido nas unhas da Amy, e o laboratório encontrou um DNA que pertencia ao Garrett. O caso contra ele estava muito forte. E aí, eles descobriram que ele ficou na casa da Amy durante algumas horas, esperando ela chegar para atacá-la. Tudo ali indicava muita premeditação. Só que o Garrett conseguiu a fiança e os amigos dela ficaram apavorados. Os amigos falaram: gente, ele sabe que nós não gostávamos dele. Só que a fiança tem alguns termos e condições. E o Garrett não poderia estar na fronteira ou em aeroportos. E ele foi achado perto do aeroporto. E o tribunal acreditou que ele estava tentando escapar. Então, ele foi preso e a fiança foi desfeita, sendo revogada. Quando isso acontece, a pessoa não consegue outra fiança, já era. E aí o Garrett, então, se declarou inocente. E no meio disso, veio à tona que o pai dele, Paul, que já tinha falecido, também teve uma ordem de restrição contra a ex-noiva dele, chamada Deborah. A Deborah era uma corretora imobiliária na época e ela alegou que o Paul a estava perseguindo por telefone, e-mail, pessoalmente e até mesmo através dos amigos dela. E a Amy havia escrito um e-mail para uma pessoa dizendo assim: sabe, me apavora que ele esteja obcecado por mim há 9 anos. Ele é malicioso, altamente inteligente e focado em me prejudicar. E a Amy nunca gostou muito de enviar mensagens de texto sobre o Garrett, e ela não usava o nome dele, por conta desse temor que ela tinha dele estar monitorando seu celular. E no dia do velório, a Maricela foi mais cedo para arrumar o cabelo, maquiar a Amy. E ela diz que se não tivesse visto a Amy, ela não teria conhecimento do tamanho do estrago causado por ele. Porque quando ela viu o corpo, ela via as marcas dos dedos dele, que resultou no fim da vida dela, aos 38 anos.
O Drew estava no velório e, infelizmente, no cemitério onde ela foi enterrada, não são permitidas lápides, e a Amy falou que queria uma lápide bem elaborada. Então, um amigo dela, o Robert, iniciou um projeto para arrecadar dinheiro para construir uma estátua de bronze que será um tributo a ela, mas também será um tributo às vítimas de violência doméstica. A amiga dela, Maricela, chorou muito, disse que se sente muito sozinha, porque a Amy era uma pessoa incrível e uma grande amiga para ela. O Drew demorou um pouco para falar publicamente sobre isso, e em uma entrevista ele disse que quando recebeu a mensagem dela, ele estava muito feliz em vê-la novamente. Ele disse que era lamentável que ele nunca teve a chance, só que ele ficava muito feliz quando se lembrava que ele disse a ela que a amava, que ele mandou essa mensagem antes daquilo acontecer. E ele disse: eu sei que ela me amava e que eu era querida em seu coração. Ele falou também um pouco mais sobre o término, como o término foi muito difícil para ele, que foi extremamente dolorido. Ele disse que sentiu na época como se tivesse ficado viúvo, porque ele amava demais. E ele até falou que assim, as brigas deles realmente se davam na questão da fama. Se os dois estivessem no jornal, eles acabavam brigando por causa disso, porque a Amy até dizia pra ele, sabe, eu gostaria muito que você não fosse famoso, porque tudo isso, sabe, que falam de mim é porque eu estou namorando você. Eu fiquei uns dias pensando nessa moça, e eu acho, não sei se me pegou mais assim um pouco desse caso, pelo fato de sermos colegas de profissão, então, assim, os relatos sobre os amigos dela, digo, os relatos dos amigos dela eram bastante assim sólidos. Eu não ouvi nada exagerado, eu vi assim que ela era uma moça dedicada, que ela realmente se preocupava em ajudar as pessoas, que ela realmente gostava de atender, o que é um ofício muito delicado. Quem é da área sabe como atender é algo que você precisa sempre estar preparado, porque quando você passa a cuidar de pessoas, como eu faço através do meu trabalho, você lida com todo tipo de pressão, como vai encontrar uma solução, uma saída para resolver aquilo, para enfrentar tantos problemas, porque as pessoas chegam com tantos problemas. E essa moça tinha um problema gigantesco. Um cara que ela simplesmente namorou e que se passaram muitos anos. E ainda assim, ele não conseguiu superar o término. Essas histórias têm contornos muito parecidos, porque especificamente quando situações como essa se estabelecem, situações de perseguição, em que o indivíduo obcecado não consegue mudar seu foco e ele está focado naquela pessoa, eu chego à conclusão que o final sempre acaba dessa maneira. E o único conselho mais plausível dentro desse contexto é que a vítima precisa se preparar para ser atacada e para que ela literalmente, em legítima defesa, consiga eliminar o seu agressor, porque eu não estou vendo saída. A gente olha a aplicação da lei, ela costuma dizer que não há nada que possa ser feito depois que estabelece uma medida protetiva. Eles dizem, olha, a gente não pode fazer nada até que um crime seja cometido. Só que quando o crime é cometido, já é tarde demais. E as pessoas cobram das autoridades. Os amigos disseram, o sistema falhou. Só que assim, eu não vejo como o sistema consegue controlar algo nesse ponto. Se você começa a ser perseguido, tudo que a justiça consegue fazer é estabelecer medida protetiva. Então, olha, você está proibido de chegar perto da pessoa. E é engraçado é que ele se aproximou dela depois que a medida acabou, mas tem gente que nem isso respeita. A pessoa vai lá e tira a vida mesmo no meio da medida em execução. Então, eu não vejo como a lei pode dar muito contorno, porque assim, como é que você vai estabelecer que, olha, eu sinto que fulano quer tirar a minha vida a todo custo. Não tem como provar isso na justiça, a menos que haja ameaças gravíssimas, seríssimas. E ainda assim, caso a pessoa não fica muito tempo presa na cadeia. Então, a gente tem essa opção de uma legítima defesa bastante premeditada aqui. Não, eu tô falando sério. Ou então, a pessoa tem que fugir. Ela dá as costas e ela vai embora. Só que, assim, o que mais me choca é que eu ouço histórias aqui do Brasil de pessoas que fugiram. Pessoas que fugiram e ainda assim o bendito do ex caçou, achou e tirou a vida. Então, nós estamos chegando em um ponto que, a menos que esse indivíduo perseguidor seja obrigado, especificamente, a passar por uma avaliação psicológica, onde o profissional de saúde mental ali, o psiquiatra, o psicólogo, vai indicar a hora de falar, olha, a coisa que tá feia, ele vai pegar mesmo uma pessoa, vai eliminá-la,
a gente tem que internar esse cara, no mínimo, considerando a frequência de situações como essa, a internação seria a única alternativa que a justiça poderia intervir. Só que aí a gente tem tantas questões, porque primeiro, assim, no meio de pessoas como essa moça que estava realmente sofrendo, a gente está em um auge de falsas acusações em todos os lugares do mundo. Então você fica, assim, completamente perplexo. Eu vi agora um caso recente no Brasil, em que a mulher denunciou o cara me perseguindo, não sei o quê, e era tudo mentira. Ela que estava com raiva, ele nem estava perseguindo coisa nenhuma, ela não aceitava que ele tinha terminado o relacionamento e agora estava com outra pessoa. E aí ele foi preso, foi não sei o quê, sabe? A vida toda vira uma bagunça por uma acusação que às vezes as autoridades levam a sério demais e que depois acaba se revelando falsa. Então nós chegamos a esse ponto em que há essas pessoas obsessivas, a gente infelizmente vê que há o número de falsas acusações. Não, eu nunca vi um caso em que o homem inventa uma acusação, sempre está alguma coisa relacionada à mulher. Ao mesmo tempo em que também muitas mulheres são vítimas de indivíduos como esse. Embora haja um número considerável de perseguidoras femininas, eu acredito que o número de perseguidores homens que chegam a esse ponto é muito maior. Então é uma coisa assim, astronômica, que está ficando cada vez mais feroz nesse sentido, os números crescem, então a gente vê o quanto essa sociedade está doente, pessoas que não aceitam términos, você é o amor da minha vida e sem você ninguém mais vai ter e não sei o quê, pessoas que não conseguem ver o mundo além daquele relacionamento, e assim, o mais preocupante não, o que mais me choca é que às vezes essas pessoas, que eu não consigo aceitar o término, também quando estavam juntos não valorizavam muito, a pessoa era mandona, ciumenta, tratava mal e depois não quer que termine, sabe? Às vezes é uma hipocrisia nesses perseguidores que me chama muita atenção. E o cara era sufocante, entende? Amigo, se você quer estar tanto junto com a pessoa, então faz a coisa direito, que daí ela não vai terminar com você. Mas eles não querem fazer tudo errado e depois ainda faz o mais errado ainda, né? Que tira a vida da pessoa e tem gente que ainda não apenas tira a vida da pessoa, como tira a própria. E, por exemplo, o medo que os amigos sentiram ali, a amiga Maricela, quando ele, inclusive, pegou fiança, é real, muito real. Eu também ficaria apavorado se eu descobrisse, porque eu já lembrei de situações em que eu aconselhei termina com esse cara. Termina com esse cara. E a pessoa, graças a Deus, o indivíduo lá não era nenhum psicopata nem nada disso. Só que o relacionamento era disfuncional. Eu lembro de um caso em particular, assim, é uma situação que olhando hoje eu acho tão ridícula a pessoa, porque eu aconselhei muita pessoa, fizemos, sabe, um tratamento em particular, foi uma coisa bem privada que eu fiz, eu atendi na casa dela, e ela precisava terminar um relacionamento lá que a pessoa só usava, a pessoa só queria usar o dinheiro dela. Resumindo, depois de tudo que fizemos, ela voltou com a pessoa. E aí eu fico pensando, se a pessoa é descontrolada, se o sujeito lá é uma pessoa raivosa, porque ela deve ter falado tudo que eu falei nas sessões pra ela. Entende? Imagina, o meu terapeuta disse isso, disse aquilo de você, que isso é abusivo, porque ela nomeava as coisas que aconteciam erradas no relacionamento. Obviamente, se a pessoa tá me falando um monte de coisa de errado, eu preciso expor. Isso aqui não funciona assim, isso aqui tá errado, isso aqui não tá certo, isso é abusivo, é tóxico, é violento, é agressivo, microagressão. E aí eu fico pensando nisso. E isso me chama muita atenção, porque eu já vi em situações que as pessoas ao redor ficam ameaçadas e são ameaçadas por pessoas como Garrett. Antigamente, eu lembro que eu era mais destemido, pra falar a verdade. Eu realmente era bem aberto. A Amy aqui, eu vejo que, diferente de muitas vítimas, a Amy, ela fez a coisa certa. Depois que ela viu que o relacionamento não estava dando certo, ela terminou e não olhou mais pra trás. A gente não vê, eu vi volta e não sei o quê, sabe? Ela era uma moça, pelo menos pé no chão nessa área. Ela realmente seguiu em frente. Agora, tem pessoas que não, gente. Tem gente que não é, pessoas que voltam mesmo, como esse caso que eu falei pra vocês, que me indignou muito, sabe, de ter voltado, mas que pessoa que gosta mesmo de comer o pó, sabe, o pó da terra. E aí, eu penso muito nisso. Eu penso nisso porque você não sabe o dia de amanhã, a pessoa pode se virar contra você, principalmente assim, nas sessões, existem muitas verdades que precisam ser expostas. Existem muitas verdades, às vezes é alguém lá da família, a pessoa faz isso comigo, e você vai montando ali, você fala, olha, essa pessoa quer te ver, é no fundo do poço. Então assim, as coisas estão descontroladas, estão desenfreadas, e hoje em dia eu vejo que tá muito arriscado você se envolver com pessoas com esse tipo de circunstância, e também a
O ponto que muitas vezes tem gente que começa um relacionamento, Garrett não parecia ser esse monstro no começo, e revelou só esse descontrole depois. Até porque quem imaginaria que ele ia ficar 10 anos perseguindo a Amy? Quem imaginaria uma coisa dessa? Como que vai passar uma coisa dessa pela cabeça? E aí é que tá. Quando as pessoas estão entrando em um relacionamento, elas não sabem quem realmente é o indivíduo que está na frente dela. Ela não conhece. Muita gente só vai conhecer depois. E aí é que tá, porque tem muitas vezes você conhece uma pessoa horrível, um monstro, mas não vai tirar a sua vida. E aí tudo bem. Teve alguns danos, uns prejuízos, perdeu uns anos da sua vida, ok, mas pelo menos você pode seguir em frente e vivo, sem temer qualquer tipo de situação de risco, sem achar que a pessoa vai te perseguir e vai tentar te arruinar. Mas e essas pessoas que não esquecem, que não perdoam, que falam, não, é meu, não termina comigo e você não vai ser mais de outra pessoa, não vai ser de mais ninguém, é meu, pronto, acabou. Como é que fica essas situações? Como que faz pra ver isso no começo? E assim, o começo que eu falo é na primeira hora, que você olha pra pessoa, a pessoa tá ali te olhando com aquele olhar, e aí você vê tudo. Isso aí vai se tornar um perseguidor fatal. Olha pro lado, teria que ser esse tipo de mecanismo. Só que isso aqui é impossível. Então, a grande questão eu acho que assim, o que pode se fazer para prevenir hoje é que antes de começar a namorar alguém, antes de, vou ficar com uma pessoa, você precisa ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas entram de brincadeira em relacionamentos e é sério para esse outro sujeito que não vai querer permitir o ponto final. A pior definição pra mim desse tipo de caso é que é como se fosse um câncer de estágio 4. Se eu não me engano, é o câncer em que a pessoa já está com os dias contados. Se tem alguém agora que está me assistindo, que terminou com uma pessoa e a pessoa te ameaçou, mas você não acredita que a pessoa é capaz, embora a pessoa já mostrou alguns sinais de perseguição, já mostrou algumas coisas meio extremas, eu quero te dar um conselho de todo o coração. Você precisa fazer as suas malas e fugir. Nós estamos vendo histórias atrás de histórias. Você pode ligar o noticiário, você pode olhar as notícias, você vai ver centenas de casos. As pessoas nunca acreditam que vai chegar naquele ponto. E tem muita gente que até acredita. Fulano tinha medo que realmente o Beltrano fizesse alguma coisa. Só que infelizmente essas pessoas não fogem. Mas eu tenho meu emprego, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa. Pois é, mas se ele tirar sua vida, você vai perder tudo isso de uma vez. Então, o que é mais importante? Recomeçar do zero em outro lugar e permanecer viva, ou perder a vida com tudo que você tem? Porque, no final, pessoas como a Amy terão que fazer uma escolha. Ou elas fogem secretamente na noite mais escura, ou elas ficam para ver o que vai dar. Não seja otimista quando se trata de uma situação perigosa. Não tem lado bom em uma situação perigosa. Ou você corre, ou você fica. Infelizmente, na história recente, poucas pessoas que estão ficando estão sobrevivendo para contar a história. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like, passe esse vídeo adiante, espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. O livro vai acompanhado por marcadores, um pôster exclusivo e vai autografado se você quiser, tá bom? Você pode me seguir lá no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas, postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa que não venha toda por aqui, mas sempre sai por lá. E não deixe de conferir, é claro, a nova minissérie de 24 Horas na Mira, A Mansão da Playboy. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa história e tem muitas coisas te esperando. A gente se vê no próximo caso, não esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!